Falar, quando você voltar, a gente faz a live de novo. Exatamente, né? Ali. E o nosso querido Ello Capo, botando aqui, ó, Mastriano é ruim de bola, acabou virando jornalista. É o nosso querido Thiago Grachier, sósia do Mastriano. Né? Só pra avisar que eu não tô gostando dessa brincadeira não, tá? Tá ferrado. Ai, meu Deus do céu. Vamos embora falar, então. O Wendel e Bitelo, segunda pauta desta live no Glorioso Play. E muita gente está entrando aqui já perguntando, muita gente perguntando, o que está acontecendo? Por que está no título isso de Wendel e Bitelo? Explico agora para vocês e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. O Wendel deu entrevista, né, dizendo que quer voltar para o futebol brasileiro, disse que não entende ainda por que o Botafogo desistiu dele. Existiu aquela coisa de geopolítica, aquela situação que tem gente que acredita, tem gente que não acredita até hoje, mas é um jogador que o scout do Botafogo adora. Isso é um fato. Então, se ele consegue, por exemplo, uma rescisão, fica livre no mercado, não tem mais os problemas geopolíticos. Então, não se sabe. Agora, enquanto ele estiver no Zenit, o Textor não pode negociar, segundo a informação que foi passada oficialmente pelo clube. E o Bitelo deu entrevista falando também que quer voltar para o futebol brasileiro em 2026, e a gente tem essa informação de que o Bitelo era o número 1, assim, até antes do Santiago Rodrigues, era o número 1 do scout do Botafogo para a temporada de 2025. Acabou não acontecendo por algumas questões financeiras, mas o jogador agora diz que quer voltar para o futebol brasileiro, e o Grêmio também já está interessado em repatriar o jogador. É uma possibilidade do Botafogo, mesmo com os problemas aí financeiros que daqui a pouco a gente vai entrar nesses assuntos, é inevitável da gente comentar que eles podem, né, pintar aí no noticiário como negociação com o Botafogo, né? Queria que vocês falassem um pouco sobre esses dois atletas, se vocês sabem de alguma informação, se vocês já conversaram com algumas pessoas, se um possível interesse pode esquentar aí para o final do ano. Fabiano Bandeira. Sobre o Bitelo, sobre o Wendel, que é um baita jogador, um ótimo meio-campista, após o noticiário a respeito da não vinda dele por essa questão geopolítica, de fato, outros jornalistas sérios da grande mídia, foram apurar negociações que não ocorreram por conta disso. Mas antes da notícia do Wendel não vir para o Botafogo, a gente não sabia disso. Pelo menos aqui no Brasil não se falava nisso. E aí houve muita desconfiança. Isso é desculpa do Botafogo, mas tem outros cenários também. Tem realmente lista lá de embargo e tudo mais. Clube que não consegue vender, não só para o Brasil, mas é porque tem a questão do Textor ser norte-americano. Foi tudo isso que foi dito à época. Mas nós também sabemos que o Botafogo começou a segurar financeiramente por conta desses problemas do Textor com a Eagle, e dívida, e Lyon, e Grupo Ares e tudo mais. Então eu entendo quem não acredite na nota oficial do Botafogo. Quem acredite que o Wendel não veio por questão financeira, por alguém da Eagle ter falado para não fazer o negócio, por algum sócio do Textor ter se metido ali e não deixado o negócio acontecer. Isso eu entendo quem pensa dessa forma. Fato é que o Wendel é muito bom jogador, o Danilo também é muito bom jogador. Se me pedissem para escolher, não é porque o Danilo está aqui, o Wendel ou o Danilo, eu escolheria o Danilo. Mais jovem, estava na Premier League, não estava na Rússia, então estava num cenário melhor, era titular do Nottingham até se machucar, eu escolheria o Danilo, que ainda não atingiu o ápice dele no Botafogo, aquela questão de adaptação ou readaptação ao futebol brasileiro, também espero dele um futebol bem melhor com pré-temporada, mesmo assim já fez golaço, já deu assistência linda, já foi importante, começa a se entender um pouco melhor agora com o Marlon Freitas. Mas eu não estou aqui também para dizer se foi melhor o Wendel não ter vindo. Se pudéssemos ter o Wendel e Danilo, coisa linda, maravilhosa. Sinceramente, Matheus, não acredito que o Botafogo vá atrás do Wendel novamente, por conta de tudo que está acontecendo. Daqui a pouco, na próxima pauta, nós vamos falar a respeito disso, então não acredito. O Bitelo é um jogador diferente, ele gera impacto no time também. Não que o Wendel não gere, o Wendel também gera impacto no time, estava jogando até mais adiantado lá no Zenit. E o Bitelo gera muito impacto, já jogou como ponta esquerda e como um meia no time dele lá na Rússia.
o Botafogo foi até determinado ponto, só que aí é aquele problema antigo para negociar com os russos. Os russos não têm a vontade de vender sempre para o futebol brasileiro. Então, o que o Dínamo de Moscou fez? Olha, a gente quer tanto e quer tanto de entrada. Uma entrada que nenhum clube brasileiro paga. Talvez talvez não, o Palmeiras não deve ter pago de entrada para trazer o Vitor Roque, o que o Dínamo de Moscou queria de entrada pelo Bitelo. Então, o Botafogo também não se viu na condição de pagar uma entrada daquele jeito. Não Só um detalhe, Fabi. O Palmeiras ele chegou a abrir conversa com o Bitelo. E já saiu imediatamente porque já viu que era furada a negociação. Muito bem lembrado. Teve isso. Né? O Palmeiras, que hoje tem muito dinheiro aqui no futebol brasileiro, saudável, vem de jogador toda hora, saiu da negociação e trouxe, por exemplo, o Vitor Roque. Então, gosto muito dos dois jogadores, do Wendel. Falei muito à época da minha felicidade, porque o Wendel estava fechado para vir para o meio do ano e eu também queria muito que o Bitelo viesse. Não vieram. O Botafogo hoje tem um time bom, o elenco pode melhorar, mas hoje, 13 de novembro de 2025, hoje, eu não acredito na vinda de um dos dois. Gostaria muito, muito, mas hoje eu não acredito por conta principalmente dessa situação aí envolvendo o Igor, o Textor e o Botafogo. É isso. Temos um superchat aqui do nosso querido Gustavo, mas eu não entendi muito bem, né? Vamos lá. Boa noite, Pedro Stiling. Caralho, acho que ele falou. Elisa Gloriosa, Léo Bessa e Welcome. Fala pro Welcome que eu tô no Newton piscando aqui, mas tô de calça. Bom, não entendi. Gustavo Henrique, se você puder mandar uma mensagem esclarecendo, por gentileza. É uma salada que ele tá zoando, cara. É um superchat da zoeira. Eu acho que ele sorteou palavra. O maneiro é, tô aqui perto do Newton piscando, mas tô de calça. Assim, tão perto do Natal, né? Hoje estão colocando um monte de pisca-pisca aqui no condomínio, inclusive eu vi alguns. Acho que eu tô vendo ele. Aí, o El viu na janela. Será que o El viu? O nosso querido Gustavo Henrique? Tem alguém piscando ali. Mas ele tá dando choque? Beber água. Ai, obrigado pela mensagem, tá, Gustavo? Mandou um superchat pra gente aqui. Tá? Superchat a gente coloca na tela e fala. Assim, não teve nenhum palavrão, né? Então, não teve nenhum xingamento. Então, teve uma brincadeira do Gustavo. Então, a gente brincou também aqui, obviamente. Bom, vocês querem falar mais um pouquinho? O Wellington e Graxê querem falar um pouquinho sobre a situação do Bitelo, do Wendel? Vocês têm alguma informação, alguma coisa assim, opinião, enfim. Fique à vontade. Cara, sobre o que o Wendel, acho que o Fabi falou bem. Agora, sobre o Bitelo, sinceramente, irmão, assim, eu acho que o empresário dele descobriu a fórmula de conseguir aumento lá, né? Porque o Bitelo renovou por 6 anos em setembro. Então, o Botafogo ofereceu, se eu não me falha a memória, 18 milhões na última negociação, 18 milhões de euros. Não fechou o negócio. Ah, o jogador quer voltar ao Brasil. Pô, legal, mano. Tem um monte de gente querendo voltar ao Brasil. O contrato é até 2031, filho. Imagina quanto que é essa multa. Antes não conseguiu por 18 milhões de euros. Então, sei lá, mas que o cara tá querendo um aumentozinho lá na Rússia. Começou a soltar esse tipo de fala aqui do jogador na imprensa brasileira, porque o cara renovou por 6 anos. Então, assim, se antes não foi possível, imagina agora. Então, eu também não acredito, né? E não gosto nem de me iludir muito com essas paradas, porque como o Fabi falou, né? A gente não tem informação, a gente não sabe ainda como é que vai ser 2026. Então, imagina ficar cogitando trazer o Wendel e o Bitelo, quem dera, porra, seria fantástico, mas o cara com contrato até 2031, essa multa dele deve estar na casa de 50 milhões, inviável, não tem como. Complementando aí o Bitelo, na verdade o Botafogo fez 3 propostas pelo Bitelo, né? Começou com 12, aí 12 mais 4, né? Aí depois foi para 14, 14 mais 3, alguma coisa assim. E aí a última foi aquela de 18 milhões. E os caras não quiseram, né? O Wendel também renovou algumas vezes nessa estratégia aí. A diferença é que o Wendel fechou, de fato. Mas assim, hoje, para a realidade do Botafogo, a gente sabe disso. Para a realidade do Botafogo é querer se iludir muito em acreditar assim, que vai ter alguma coisa com o Bitelo e com o Wendel. É só se mudar muito a rotação, gente. Só se mudar muito a direção do negócio.
Hoje a nossa realidade é completamente diferente. Então, não vale nem a pena a gente... será que... Nesse momento é impossível, não tem condições. A gente não sabe, o Textor tá... a gente não sabe nem o que vai ser daqui a 2 meses, sabe? Não sabe nem qual vai ser o elenco que vai jogar, enfim. A situação é de completa... não ter certeza de nada, né? Pra quem tá dentro do clube, pra jogador, enfim. Primeiro tem que resolver a situação do Textor. Primeiro tem que sentar com o Textor, resolver a situação dele. Vamos resolver o teu problema. Pra depois a gente pensar em voltar a contratar alguém. É isso aí, né? A gente vai passar por esse assunto, mas antes eu vou no chat aqui mais uma vez. Passamos pelo assunto Wendel e Bitelo, deixamos aqui as nossas informações, as nossas percepções. Agora a gente vai no chat para ver o que vocês estão comentando com a gente aqui, né? A Eduarda, na verdade, aqui, falando: Fabiano e amigos, boa noite, cheguei agora, vi também que Bitelo e o Wendel querem o Botafogo. Assim, já quiseram, né, em algum momento, né? Inclusive o Wendel chegou a acertar, né? O Bitelo também estava fazendo muita força para vir para o Botafogo, né? Pelas apurações que a gente teve, né? Só que acabou não dando certo nenhum dos dois. A vontade não faltou, né? Mas a negociação acaba sendo muito mais do que só a vontade do jogador. Infelizmente, acabou não acontecendo. Bom, José Cardoso deixando aqui, ó. Boa noite, amigos. Esse canal veio para ficar, hein? Obrigado, José. É isso, pra galera que está chegando aqui pela primeira vez e não está entendendo, né? Que história é essa? Glorioso Play já tem quase 60 mil inscritos. Esse canal que eu nunca vi, entrei aqui na primeira vez, um nome novo. O canal do Medeiros virou Glorioso Play e eu tive, com certeza, aqui o aumento de qualidade, digamos assim, chegando aí o Graxê com a gente, o Wellington Arruda e o Fabiano Bandeira nesse projeto. Então, o canal agora Glorioso Play, nós 4 estamos aqui nesse projeto. Repito, teremos lives, teremos cortes das lives para quem não consegue assistir a live toda. Teremos novidade em janeiro de 2026, que a gente ainda não divulgou, então fiquem ligados que daqui a pouquinho a gente vai estar divulgando para vocês novidade para o ano que vem, né? Um projeto muito bom que está aí quase saindo do papel também. Então o canal veio para ficar, a gente vai fazer de tudo para tentar agradar vocês, beleza? Deixa eu descer aqui no chat um pouquinho. Aqui, ó, Bitelo deve ser prioridade, então a torcida do Botafogo ficou com aquela situação, né? Querendo, né, o jogador, depois de tanto tentar na metade de 2025 e não conseguiu. Adriano, ó, nem os torcedores entendemos, nem nós, torcedores, entendemos a desistência no Wendel. Samuel, membro aqui do Glorioso Play, Bitelo e Santos seria muito bom, mas improvável, né? Deixa eu ver aqui mais comentários de vocês. Aí, ó, a Milena com a gente aqui, ó. Textor é americano, por isso o Wendel não veio. A Rússia tem restrição com os Estados Unidos. Não é isso, Fabiano Bandeira? Aí, ó, já endereçou a pergunta para o nosso querido. Foi isso aí mesmo que eu expliquei também. Um abraço, Milena. E aí, realmente, depois disso, saiu mais notícia também, por conta de embargos, listas também, de clubes que não conseguiam vender jogadores para outros clubes. Salve, torcedor do Botafogo, seja bem-vindo ao Botafogo Way, todos os dias conteúdo exclusivo do Botafogo pra vocês. Antes de mais nada, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Fogão. Botafogo de olho de jogadores no mercado, o Wendel e o Bitelo, ambos estão na Rússia aí, né? Deixa a sua opinião, 2 jogadores que podem reforçar o Botafogo na próxima temporada. John Textor analisa com cuidado, né, as opções no mercado. O Botafogo passando aí com um problema na sua SAF. O Botafogo precisa resolver aí isso junto ao John Textor. Deixa a sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto, forte abraço e vamos, Fogão!